Ontem eu peguei uma venda na seção da Ásia, eu consegui pegar 457 pontos. Eu vou mostrar como que eu consegui observar essa oportunidade, onde foi o meu risco máximo, onde que foi o meu alvo, o que que eu entrei e quais foram as de entrada que eu utilizei para conseguir ter esse resultado. A seção da Ásia, ela abre todos os dias às 8 horas da noite no relógio de Nova York, tá bom? Então aqui no nosso caso seria 9 horas da noite. Então todo dia, 9 horas da noite, abre a seção da Ásia. O que acontece, ele sempre vai procurar alguma saída de liquidez que tenha no gráfico anterior, ou seja, esse indicador que eu estou aqui marcando, ele consegue identificar a marcação da liquidez da última sessão anterior. Então, no caso, a última sessão tem essa máxima e essa mínima. O que acontece sempre quando abre uma sessão? Após a abertura de uma sessão diferente, o mercado ele sempre tende a buscar a extremidade do preço da sessão anterior. Então, no caso, ele não buscou a extremidade da sessão na máxima, então ele veio buscar a extremidade na sessão da mínima. No caso, ele buscou a mínima. Por que eu não esperei até a mínima? Porque eu já estava tendo a minha meta antes dele chegar na mínima da sessão anterior. Então, eu deixei o meu alvo para a extremidade de 1 hora. Por que eu estava observando uma venda nesse cenário? Se você abrir o gráfico em 4 horas, você consegue ver que ele tem esse topo. Foi bem antes dessa vela aqui, tá bom? O que aconteceu depois dessa vela? A vela da sexta-feira, do dia 10 às 2 horas da tarde, ela não fechou positiva, tá bom? Essa vela aqui, ela não fechou positiva. O que aconteceu aqui nesse caso? Acontece a atualização do gap, tá bom? A leitura desse gap aqui. Essa vela das 18 horas, ela abriu 29.956. E a vela anterior, ela abriu 34. O que aconteceu quando essa vela nasceu? Ela nasceu de imediato. É como se ela tivesse fechado negativa, tá bom? Então vamos supor que esse candle azul aqui, ele é um candle da venda. Por que que essa vela seria uma vela da venda e não uma vela da compra? Porque a leitura do gap, sempre você observa a leitura do gap com base à abertura da vela atual, ou seja, visto que essa vela ela fechou aqui, certo? Porém, a abertura da vela atual é mais para baixo, ou seja, o fechamento dessa vela nunca foi aqui em cima, o fechamento dessa vela foi aqui embaixo. Não tem como colocar ele no meio aqui, entendeu? Mas é isso mesmo. Então, como essa vela aqui ela fechou negativo e se você for olhar na vela anterior de 4 horas, ele fez a varredura, entendeu? Ele conseguiu fazer a máxima que o mercado tinha que fazer, ele fechou negativo. O que que a gente tem? Qual é o nosso cenário agora? É quando essa vela abrir, a gente esperar o mercado voltar a 50% dessa vela atual aqui, que no caso não é uma vela da compra, é uma vela da venda. O mercado voltou a 50% dessa região. Voltando em 4 horas, a gente tem essa ideia, certo? A gente já sabe que o mercado aqui, ele deu essa extremidade que deu para dar na máxima, e qual que é a opção que o mercado tem agora? Ele acabou de preencher, ele já tinha preenchido esse desequilíbrio aqui que tinha, tá bom? O mercado tinha esse desequilíbrio para preencher. O que aconteceu aqui, quando o preço ele fechou, ele não teve tempo suficiente para preencher toda a negociação que ele tinha. Ou seja, o mercado teria que voltar nessa região aqui para preencher as ordens pendentes que tinha, para o mercado conseguir distribuir o valor que ele tinha acumulado. No caso, a gente aqui tem uma extremidade em 1 hora. Aqui também a gente tem extremidade de 1 hora. E temos outras duas aqui. Eu marquei até o SSL. Eu vou mostrar esse vídeo para vocês. Eu gravei essa operação, porém eu não estava com a câmera ao vivo. Mas eu gravei essa operação inteira e vou mostrar ela para vocês aí. Ele chegou até o alvo máximo que eu tinha marcado e ele voltou a subir. Foi a marcação que eu fiz. Então em 1 hora a gente já tinha esse fundo aqui para vir buscar. A gente volta para 5 minutos.
quando a gente volta para 5 minutos, a gente tem a abertura. Aqui o mercado ele faz a sua clássica PO3, né? Que é a acumulação, a manipulação e a distribuição, certo? Aqui tá visível, tá muito visível isso aqui. Porém, ele fez a mesma coisa aqui no tempo menor. Ele fez a sua acumulação, a sua manipulação, aqui caindo, certo? Até aqui, ó, porque ele passou o fundo. No caso, ele fez a varredura em 5 minutos e ele voltou quebrando a estrutura. Aqui embaixo, ele consegue capturar as suas ordens que ele precisaria para conseguir estopar as pessoas lá em cima. Então, o que aconteceu? Eu preferi o mercado voltar. Eu estava esperando o mercado chegar até essas máximas aqui e eu já vender de imediato quando o mercado chegasse nessa extremidade. Na altura das 9 horas, eu estava esperando o mercado voltar, fazer uma máxima, fazer uma varredura, aí sim eu pegar uma venda aqui em cima. Porém, não foi o caso que aconteceu. O mercado ele preencheu apenas esse desequilíbrio em 1 hora. Ou seja, ele preencheu 50% de um desequilíbrio, ele já tem força para estar voltando. Eu demorei para pegar essa venda, eu poderia ter pego essa venda muito mais aqui em cima. Por que eu não peguei essa venda aqui em cima? O preço ainda não tinha quebrado a estrutura no tempo menor, tá bom? Ou seja, enquanto o mercado estava aqui em cima, ele não tinha um fundo quebrado, entendeu? Ele não tinha como ter quebrado o fundo anterior, somente esse último fundo aqui. Eu não achei viável porque ele tinha um desequilíbrio na volta para ser preenchido. 5 minutos antes da abertura e 5 minutos depois ele tinha esse desequilíbrio para ser preenchido. Eu meu stop acima do topo anterior, se eu não me engano eu coloquei acima desse topo ou desse topo aqui. E eu joguei o meu alvo na extremidade de 1 hora anterior. Por que eu não coloquei o meu stop maior? Por que eu não coloquei o meu take aqui embaixo, sendo que esse seria o fundo onde o preço buscaria a saída? Que realmente buscou no caso, porque eu já tinha feito o meu alvo, tá bom? Já estava demorando demais, isso aqui já estava dando mais de 1 hora, tá? Se você for ver aqui em 1 minuto, essa operação aqui ela teve mais de 50 minutos, entendeu? Em tempo, se eu for ver a parte que eu peguei a venda, até aqui teve 1 hora e 15. Então eu não iria segurar de nem correr o risco de perder essa operação aqui. E quando a operação ela estava correndo, a partir do momento que ela fez, ele quebrou esse fundo anterior aqui, ó. Quando o mercado quebrou esse fundo, ele tinha feito esse fundo aqui e ele quebrou, certo? Depois desse fundo, o que ele fez? Ele fez um outro fundo. Depois desse fundo aqui, ele conseguiu quebrar a estrutura novamente, confirmando para baixo. Aí o que eu fiz? Joguei o meu stop no positivo, tá bom? Então, no caso, eu estaria colocando a minha perca no lucro. Então, eu teria apenas arriscado um pouco e esse pouco eu teria colocado no lucro, tá bom? Então, eu teria colocado esse prejuízo no lucro para não sair no 0 a 0 e não perder a oportunidade de sair o dia positivo, mesmo se caso ele voltasse contra a minha análise. O mercado quebrar esse fundo aqui em um minuto, eu joguei o meu stop para cá e aí eu já estava positivo uns 20, 30 dólares, não sei. E o mercado continuou a cair até o SSL que eu tinha marcado, tá bom? Incrível. Depois dessa região aqui, o que aconteceu? O mercado foi lá e fez todo o seu padrão novamente, tá bom? E aí o mercado volta a subir, certo? Quebrou a estrutura depois, confirmou. E aí ele voltou a subir. Eu não peguei operação hoje na sessão de manhã, tá bom? Eu sabia que hoje era uma venda, eu postei no Insta lá. Eu postei no Insta que hoje seria uma oportunidade de venda, porém eu não entrei porque estava muito claro, certo? A oportunidade de hoje estava muito claro e eu esperei uma varredura de liquidez, não aconteceu o que eu queria hoje. Então eu peguei só a operação. No caso é o mesmo dia, entendeu? Somente eu operei na sessão anterior, certo? Antes da sessão de Nova York eu já tinha batido a minha meta. E essa foi a operação que eu peguei. Os alvos, lembrando, os alvos foram as extremidades de 1 hora anterior. E por que eu entrei vendido? Porque num tempo maior de 1 hora ele faz a varredura no topo e faz o seu desequilíbrio, preenche o seu desequilíbrio, fecha abaixo dessas duas extremidades de 1 hora. Então o mercado ele tem muita força para continuar caindo, certo? Como ele já fez varredura em duas velas de 1 hora, anteriormente chegou no order block também de 1 hora, ele não tem o que fazer a não ser buscar as mínimas, tá bom? Ele já buscou a extremidade que poderia buscar.
O que ele tem que fazer agora? Buscar a mínima. Então ele foi e buscou as mínimas, todas as mínimas que eu tinha marcado. Chegou até menos ainda. Conseguiu chegar até menos ainda. Então foi essa operação que eu fiz, foi essa análise que eu utilizei. Valeu!